Olá, programadores! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso. E para a aula de hoje, vamos falar do HTML. Bem, o que é o HTML? O HTML ele é uma sigla que, traduzindo do inglês para o português, ele significa linguagem de marcação de hipertexto, né? É o código que nós utilizamos para estruturar uma página web ou um conteúdo. As nossas páginas web elas vão ser formadas por conteúdo que poderão ser estruturadas em parágrafos, listas, imagens, tabelas, etc. HTML não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação, que é usada para definir a estrutura do conteúdo de uma página. O HTML consiste num conjunto ou uma série de elementos que nós vamos usar para delimitar ou agrupar as diferentes partes, né, o conteúdo, para que ele apareça, né, da forma que nós queremos, numa determinada forma. Bem, dissemos que o HTML ele é um conjunto de elementos, mas o que vem a ser esses elementos? Bem, esses elementos nada mais serão que as tags que vão obedecer uma sintaxe para serem criadas. Então, esses elementos vão ser compostos de tags que formam então uma determinada estrutura, que pode ser um parágrafo, pode ser um elemento de lista, pode ser uma tabela, etc. Né? Bem, para entendermos então a anatomia de um elemento HTML, eu vou abrir o nosso editor de texto que nós instalamos na aula passada, que é o Visual Code. Vou clicar aqui, ele abriu, e vou criar o primeiro ficheiro de HTML. Eu vou criar um ficheiro, vou salvá-lo. Bem, vou criar uma pasta no ambiente de trabalho. E vou salvar dentro dessa pasta. Aí dessa pasta vão conter todos os nossos ficheiros. Bem, todo ficheiro HTML ele termina com a palavra HTML, né? Ponto .html para indicar que é um ficheiro HTML. Bem, anatomia de um elemento. Um elemento, como explicamos, né? Ela obedece a uma sintaxe de criação que vai comportar os sinais de maior e menor. Dentro vai possuir então o nome dessa tag, e nesse exemplo eu vou dar aqui como exemplo a tag P, e vamos abrir para indicar o fechamento o sinal de maior e menor com uma barra, nesse caso, e com o próprio nome da tag. Entre o espaço entre a tag, vamos então inserir o nosso conteúdo, que poderá ser um texto. Essa então é a anatomia de um elemento HTML, e nesse caso estamos a falar do elemento P, que é usado para inserir um parágrafo no nosso código. Então, tem os sinais de maior e menor, o nome. Para o fechamento, também temos sinais de maior e menor com uma barra que antecede o nome. Então, abrimos, né, e aqui fechamos. E no centro vai então o conteúdo desse elemento HTML. Então, todos ou quase todos os elementos em HTML, eles obedecem a essa estrutura para serem criados. Nem todos os elementos eles obedecem essa estrutura. Há o que nós chamamos de elementos, né? Elementos vazios. Elementos vazios são aqueles elementos que eles não necessitam de uma tag de fechamento para, né, fecharmos eles, nesse caso. E como exemplo, nós vamos ter a tag imagem, né, que é img. Essa tag img, ela é uma tag vazia, pois não precisa de uma tag para ser fechada, ou seja, não precisa de sinais de maior e menor, o seu nome para ser fechada, ou seja, não existe isso com a tag
imagem, mas para fecharmos elementos vazios, que são vários, nesse caso imagem, nós metemos a barra no final da tag de abertura. Então estamos a abrir e fechar o elemento. Então os elementos são formados da forma normal, que seria basicamente desta, e teríamos também os elementos vazios, que não precisam de uma tag de fechamento, basta colocarmos uma barra no final. É dessa forma que são criados dois tipos de elementos em HTML. Bem, os elementos HTML, eles também possuem o que nós chamamos de atributo. E os atributos eles vão ser colocados na tag inicial, né, que é a tag de abertura. E esses atributos são variados. A princípio, nós podemos aqui pôr como exemplo o atributo classe. Atributos nada mais é que características que vão identificar um determinado elemento. Esses atributos são N. Por exemplo, nós temos o atributo classe, que vai indicar uma determinada classe que poderá ser usada por esse elemento P, que nesse caso estamos a pôr, que poderia ser uma classe de nome título, como exemplo. Então, teríamos atributo e o valor com o sinal de igualdade. É dessa forma que nós metemos atributo em uma tag P, por exemplo, né? Que poderia ser também numa tag IMG. Então, os atributos são vários, nós vamos conhecê-los durante o curso, não somente esse atributo classe, mas existem N atributos que nós vamos utilizar e vamos conhecer durante o nosso curso. E dizer também que nos elementos eles podem ser aninhados, ou seja, alguns elementos podem estar dentro de outros elementos, como por exemplo na tag P nós conseguimos pôr outros elementos HTML, como por exemplo o elemento ou a tag strong, né? Essa tag strong ela é usada para dar destaque em um texto. Então, se nós fizermos isso, nós conseguimos ter um elemento dentro de outro elemento. Então, esse é o que nós chamamos de aninhamento de elementos, ou seja, um elemento dentro do outro. Então, há elementos que não podem ser aninhados e há elementos que podem ser aninhados. Agora, então, vamos ver a anatomia de um documento HTML. Vimos a anatomia de um elemento, mas esses elementos eles funcionam dentro de um documento HTML. Como então é formado um documento HTML? Bem, um documento HTML ele obedece a uma estrutura que nós vamos aqui expor. Primeiro, a primeira estrutura que aparece é a estrutura doctype HTML, com ponto de exclamação antes. Bem, vamos fazer o seguinte, a princípio vamos pôr todos os elementos para depois então conseguirmos passar linha por linha para explicar. Então vamos ter a primeira linha que é o doctype, depois vamos ter a tag HTML, né? Depois vamos ter a tag head, que é o cabeçalho da nossa página. Dentro da tag head nós vamos ter algumas outras tags, que a princípio vamos pôr somente duas, que uma vai ser a tag meta, né, onde nós vamos indicar com o atributo char7, que vai ser igual a UTF-8. Depois vamos ter outra que é a tag title, né? Essa tag title vai compor então o título da nossa página. Vamos escrever minha página. Depois, fora da tag head, vamos então ter a tag body, né? Que em português seria algo como corpo. Então, dentro dessa tag corpo, onde vamos pôr
todos aqueles elementos que vão estruturar então o conteúdo da nossa página. Bem, essa aqui é a estrutura de um documento HTML. Bem, agora vamos passar então em cada elemento. A primeira linha, ela vai indicar, né? Essa linha indica então que ela é um documento HTML5, né? Esse é o básico que precisamos saber. Depois vem a tag raiz, que é a tag HTML, que vai ser o elemento que vai envolver todo o código HTML, vai se chamar basicamente de elemento raiz, né? Depois vamos ter a tag cabeçalho. A tag cabeçalho vai ser o local onde nós vamos informar as tags que vão informar de como a nossa página deve funcionar, né? Vamos a falar de, por exemplo, quisermos linkar um ficheiro externo de CSS, então é nesse espaço que nós vamos utilizar a tag de link, né, para utilizarmos então outros ficheiros. Dentro da tag header nós vamos ter a tag meta. Bem, esse é o metadados que vai significar que nós estamos a utilizar com o atributo char7, ele vai indicar que nós estamos a utilizar um conjunto de caracteres, né, do grupo TF8, né? Ou seja, o documento deve utilizar esse conjunto de caracteres, o TF8. Depois temos a tag title. A tag title, ela vai indicar o título da nossa página, né? Ela basicamente é para isso que ela serve. Depois temos a tag body. A tag body é onde então vai o conteúdo visível da nossa página. Todo o conteúdo que nós queremos que apareça na nossa página deve ser então marcado entre a tag body, onde nós vamos ter parágrafos, né? Vamos ter imagens, vamos ter listas. Todos esses elementos vamos encontrar dentro da tag body. Então, sempre que quisermos mostrar algum conteúdo da nossa página, para que eles possam aparecer na página, devem então ser escritos na tag body, para que possam ser visíveis.